dia 18 de julho, se eu não me engano, saiu aí um novo desdobramento desse caso, um desdobramento, vamos dizer, feliz aí para o nosso público, e foi uma fala do museu falando que eles vão devolver, eles falaram que vão devolver o fóssil. Nós vamos devolver o fóssil do Birajara. Vão mesmo? Mas eles falaram aí que eles vão devolver. O que você tem a comentar sobre essa nova notícia ali? Foi mais poderoso do que tu mandou aí, Alberto. Não foi nem o museu que falou. Foi a ministra e o Ministério de Ciência que meteu. Vai ter que devolver essa porra. Então, assim, o museu tem que respeitar, né? Então, vamos lá para essa história. Então, como o Alberto disse, nessa data saiu pela primeira vez uma notícia num jornal lá da Alemanha, falando que iria acontecer uma reunião no dia seguinte, né, entre a ministra de Ciência da Alemanha, que é a Theresia Bauer, em que ela ia discutir, né, com os outros ministros essa questão específica do Birajara e como os pesquisadores envolvidos tinham tido má fé em fornecer informações sobre o fóssil. Então, assim, voltamos um pouco no tempo. Lembra que eu falei que os pesquisadores tinham falado que o fóssil é daqui em 95? Beleza, meteram lá aquele documento bizarro, show. Aí, do nada, umas notícias de jornal depois, eles me soltaram que não, o material saiu daqui em 2003, veja só. A gente tinha se enganado. Saiu daqui em 2003, saiu do Brasil em 2003 e a gente comprou de um revendedor de fósseis. Aí, como é que história é essa? 2 semanas depois, outra informação surgiu. Não. Ele foi retirado direto do Brasil, em 2006. Amigo, calma lá. Senta aqui, vamos conversar. 95, 2003, 2006. Fala sério comigo, o que está acontecendo? E de informações é que gerou na Theresia Bauer uma preocupação, né, sobre o mau caratismo dos seus próprios pesquisadores, né, de um museu alemão, que isso gera uma má impressão internacional. Então ela chamou eles e falou assim, e aí, qual foi? Aí aparentemente eles tentaram apresentar lá um recibo de uma compra de um fóssil de uma, sei lá, revendedora, e ela falou assim, tá, então vocês mentiram no artigo. Não pode mentir, né? Isso pega mal internacionalmente. Então a nossa decisão é devolver o fóssil, porque a gente quer manter boas relações internacionais, a gente não quer parecer, né, um mau caráter internacionalmente. Então no dia seguinte a tal da reunião, saiu a notícia oficial de que o Ministério de Ciência, superior a tudo lá, virou e falou assim, o fóssil vai voltar. Curiosamente, o diretor do museu resignou no mesmo dia. E o diretor do museu era um dos autores do artigo do Birajara. Outro autor, né, do artigo... fico triste com uma notícia. Eu fico muito triste quando a notícia Alguns meses antes, né, o outro autor envolvido, ele tinha se aposentado. Né? Não sabemos se compulsoriamente ou não. Ou seja, as 2 pessoas envolvidas, elas foram removidas do museu, e o Ministério da Ciência virou e falou assim, devolve. Não saíram detalhes ainda sobre como, quando e para onde o fóssil vai voltar. Mas uma coisa que eu acho que eu posso falar para vocês essa discussão ela não aconteceu só aí em julho. Essa discussão ela vinha acontecendo há meses atrás entre o pessoal lá de Santana do Cariri e a galera da Alemanha. Então o pessoal lá já sabia dessa movimentação e da possibilidade, da quase certeza, para ser sincera, desse fóssil voltar. Agora, né, julho, com essa notícia, tudo se oficializou. Mas ainda, né, o que seria justo esse fóssil voltar para Santana, já que, inclusive, essa discussão estava sendo realizada com o pessoal de lá. Mas a gente ainda não tem, é importante frisar isso, não tem ideia de para onde, quando ou onde o fóssil vai. Mas decisão do Ministério de Ciência e Tecnologia da Alemanha, Theresia Bauer, que foi a ministra que também envolvida no caso da devolução daqueles bronzes de Beni, né, para o continente africano. Então, foi essa ministra que determinou então que o fóssil deveria voltar e alegou
que os seus cientistas tiveram má fé, má conduta. Então, ai, senta lá no cantinho agora, né, eles. E você falou do retorno aí, então, do Ubirajara, então a gente pode ter boas esperanças de que ele vai voltar. E tem um museu esperando por ele já aqui, né? Que é o Museu de Santana do Cariri, como é o nome? Museu Plácido Cidade Nuvens. Isso, Plácido Cidade Nuvens, que ele já tem inclusive um espacinho lá já para o Ubirajara com o texto, né, dizendo aqui está aí o Ubirajara, se ele estivesse no Brasil. E aquele museu já está aguardando pelo Ubirajara, né, com certeza que ele vai voltar. Seria simplesmente o maior evento que aquela cidade já viu. Então seria importantíssimo para a cidade que esse fóssil, inclusive, chegasse lá. Vou te justificar o porquê. Por que chegar lá e, às vezes, depois fazer um tour pelo Brasil, por que não? Passar por outros museus, etc. Mas porque ficou tão famoso esse fóssil que isso levaria tanta gente para aquela cidade que se move pelo turismo, tanta gente para aquele museu, que poderia mudar a vida e a percepção que muitas pessoas que moram lá têm sobre o próprio patrimônio fossilífero. Então, significa muito. Né? E, sem dúvida, eu, outros paleontólogos, muita gente adoraríamos estar lá para ver isso. Né? Então, vamos ficar na torcida. Agora, uma coisa que pouca gente notou, mas apareceu em algumas das notícias. É possível que não apenas o Ubirajara volte, mas vários outros fósseis voltem junto com ele. Porque a ministra, na sua declaração, ela aponta que o Ubirajara e qualquer outro fóssil sobre condição suspeita deverá retornar. Então, talvez venha muito mais coisa nesse balaio. O Ubirajara, ele deve vir tanta coisa. Literalmente. Coisa que vocês nem imaginam ainda, né? Cara, tem muita coisa incrível. Assim, tem coisas que colegas já mandaram fotos que não estão descritas ainda, que a gente sabe que estão nos porões daquele museu. Se isso voltar, meu amigo... É isso. Você disse que o Ubirajara era de 95, ele saiu daqui de 95. Se ele, que é uma descoberta tão expressiva, ele só foi descrito agora, imagine o número de coisas que deve ter. E se só os melhores saem, sabe? Deve ter tanta coisa incrível. Manda a gente tudo, tentou se fazer essa pergunta, né, Davi? Outro artigo que a gente acabou sendo resultado, né, dessa história toda em torno do Ubirajara foi o que a gente publicou sobre colonialismo, identificando o colonialismo no Brasil e no México, com foco aqui no caso da Bacia do Araripe e numa bacia mexicana, que saiu no início desse ano agora, 2022. A gente tentou quantificar isso. A pergunta é, quantos fósseis saem? Quanto material está lá fora? Infelizmente, o que a gente tem acesso é só o que foi publicado. Mas a gente sempre imagina, a gente que conhece, né, o que tem no museu, que o que é publicado é a pontinha do iceberg. Então, para quem tiver curiosidade, dá uma olhada naquele artigo nosso. Chegou um momento em que todos os envolvidos naquele artigo entraram em absoluto desespero, porque era tanto fóssil que a gente falou assim, não, por favor, vamos focar só em planta e vertebrado, porque não dá. Os invertebrados eram tantos, mas tantos publicados, né? Fora o que a gente não... Porque a gente falou, mano, não dá. Foca em holótipo de vertebrado e planta. O início a gente ia falar, não, vamos levantar tudo dos últimos 30 anos só. Dos últimos 30 anos. De tudo. Aí começamos, mano, não dá, é muita coisa. Desespero, gritaria, não, vamos focar. Então a gente publica lá uma lista dos holótipos de vertebrados e plantas e uma lista preliminar de artrópodes fósseis. É de enlouquecer. Tudo isso lá fora. E vários dos artigos que a gente levantou tinham irregularidades do tipo, este fóssil foi comprado em 2002. Aí você fica, tá declarando que cometeu um crime no artigo. Esse fóssil foi adquirido de vendedores de fósseis na frente de Lavra, em 1993. Mano, real, oficial. Então, assim, esse levantamento serve pra gente ter uma ideia da pontinha do iceberg, como o Davi falou, e imaginar tudo de maravilhoso que está naquelas coleções, aguardando descrição. Aí eu pergunto pra você, quantos paleontólogos aqui, como o jovem Alberto, brigando para descrever um fóssil legal? E aí esses fósseis incríveis, 25 anos numa gaveta de museu lá fora. E aí, só para dizer que não é só com fóssil brasileiro, eu tive a oportunidade de visitar a coleção de paleontologia do Museu de Berlim.
né? No Museu de Berlim ainda tem caixas fechadas da famosa expedição aos Tendaguru Beds, de século atrás. Meu Deus. Fechada. Cara, eu fiquei muito brava com aquilo, imaginando, aqui no Brasil, grande parte da briga entre paleontólogos de vertebrados é por bom material. E esse material está sendo levado para fora, assim como foram os materiais da Tendaguru, nossos materiais estão sendo levados para fora. E vários jovens, excelentes pesquisadores que poderiam estar sendo formados com esses materiais, como o jovem Alberto, ficam sem materiais porque eles ficam 25 anos numa gaveta no Museu Alemão. Exato, se ninguém vê, se ninguém escrever. Né, com um país minúsculo, com aqueles pesquisadores ali, e a gente com um país continental, vários jovens em potencial querendo estudar, e o material excelente indo lá para fora.